Olá, pessoal. A live caiu aqui sem querer, então desculpem por isso, na verdade. Então continue mandando de onde está falando, qual a formação de vocês, é, aonde trabalha, enquanto o pessoal vai chegando na live para a gente poder bater o papo, viu? Enfermeira Lariciane, Pedro, bem-vindo, Pedro. Doutor Feliz, nosso parceirão aí. Vamos marcar uma nova live com ele sobre feridas, que o tema é muito pertinente e a galera curte bastante. Vamos mandando aí pra gente aí o local, onde está falando. Vamos falar sobre tudo, viu? Fica tranquila. Tamo junto, doutor Feridas. Trabalho inovador, trabalho fantástico. Parabéns. Então, pessoal, enquanto o pessoal vai chegando para nossa live, eu vou falando um pouquinho sobre a nossa convidada. Na verdade, a enfermagem tem, né, se transformado, evoluindo, tem tem mostrado pra gente que as possibilidades são imensas, né? E aí vem a Débora com um Instagram fantástico, né? Que fala sobre a enfermagem no Canadá, né? Então ela vai bater um papo com a gente sobre como ir para o Canadá, qual a formação acadêmica de lá, como funciona, todo mundo pode ir. Será que meu diploma do Brasil funciona no Canadá também? Então essas são algumas das dúvidas que a gente vai tirando durante a nossa live, ok? Olha lá, enfermeira do Hospital Santa Isabel, Blumenau, show de bola. Arapiraca, bacana. Então eu vou chamar a Débora aqui pra gente continuar nosso papo, ok? A gente iniciar nosso bate-papo. Oi, Diogo, boa noite. Boa noite, enfermeira. Tudo bem? Tudo bem? Tá dando para escutar? Perfeitamente. Ah, que bom. Oi, gente, boa noite. Tudo bem? É, Bom saber que tá todo mundo aí. Eu achei que ia nevar hoje, então eu fiz aqui com a janela aberta, mas só tá chovendo mesmo, quem sabe? infelizmente. Quem sabe até o final É, de ano, né? pois é, deixa eu só aumentar aqui pouquinho. Ai, pronto. Então, Pô, gente, é sorry? só eu confirmo o áudio pra gente, se tá conseguindo escutar direitinho aí. Dá um Tá ok. dando para escutar. O som Tá tá sim. legal. Tá. Bacana. É, Então, então, se apresenta pra meu gente. nome é Débora, como o Diogo estava falando, eu era enfermeira no Brasil, eu trabalhei 10 anos, eu formei em 2005 pela Faculdade Unasp de São Paulo, e desde 2005 eu já sabia que tinha essa possibilidade de migrar para o Canadá, e eu sempre admirei muito o Canadá, gostava muito de frio, etc. E quando eu terminei e comecei a trabalhar com enfermagem, eu comecei a ficar um pouco frustrada, porque eu via que não era aquilo ainda que eu estava buscando, né? Que eu queria mais, eu queria saber mais coisas, como que funcionava. E aí eu comecei a planejar o meu plano Canadá. Então, em 2015, eu larguei tudo, né? Eu era concursada em Contagem, eu sou de Belo Horizonte, e eu trabalhava em Contagem, era concursada lá. Então eu falei, ah, não, agora eu vou imigrar e teve essa oportunidade. Eu vim para o Canadá em 2015, larguei concurso e tudo. E o povo falando, você é doida? Como que você vai largar seu concurso público? E assim. E eu falei, ah, gente, eu não sei se é porque Sagitário é muito assim, eu vou e não se prende às coisas, né? Mas. E aí eu decidi, eu imigrei para o Canadá em 2015. E aí eu vim antes pensando em validar o meu diploma. Só porque você pode sim validar o seu diploma de enfermeiro sem precisar de fazer um college aqui no Canadá. Só que o meu nível de inglês ainda não estava bom, porque o que acontece? Para validação do diploma, você precisa ter um nível bem alto de inglês. E aí, eu não estava conseguindo passar nas provas, né, de inglês. Na verdade, eu passava no writing, no reading, no speaking, mas eu não conseguia passar no listening, que era a prova de escutar, que eu acho que é a mais difícil para todo mundo, assim, né, porque eles falam muito rápido
e você tem que ler e você tem que escrever já. Então é muito difícil. Então já era a terceira prova que eu fazia, as provas não eram baratas, em torno de US$ 250 cada prova. Então eu já tô ficando assim muito frustrada. E aí eu decidi fazer um college no Canadá, porque o que acontece? A nota de inglês do college é mais baixa do que a prova do inglês para validação. Sim, Então, eu fiz a minha prova de inglês diretamente no college. E eu não precisei fazer a prova do listening. entendi. E Você com... usou um outro caminho. Exatamente, porque às vezes as pessoas falam plano de seu plano Canadá, mas não é só um caminho que você tem para chegar ao seu objetivo. Você tem vários caminhos. Então, eu decidi, né, fazer o college aqui no Canadá e funcionou para mim, porque eu não precisei fazer a prova do listening e eu pude também melhorar o meu inglês com o tempo e eu também pude aprender como funciona o sistema de saúde canadense e o jeito de enfermeiro de pensar aqui, que é diferente do Brasil, Sim. sabe? Ah, Que muita. Débora, Ah, é, surgiram algumas dúvidas que eu acho que bem pertinentes. Alguém perguntou o que é o college. Alguém está perguntando tá. o que é, né? Entendi, então vou explicar isso. O college é como se fosse, não é bem uma faculdade, mas é como se fosse um curso, um tecnólogo. É mais do que um técnico, entendeu? Então, esse college meu demorou aí 18 meses, era um college que não tinha breaks, né? Não tinha férias, então é direto, foi 18 meses, assim, intenso, né? Então, com poucos dias de folga, então bem intenso. Mas valeu a pena porque é mais rápido, tá? Eu vou até explicar também o meu college que eu fiz, gente, chama Licensed Practical Nurse. Então, eu vou explicar também as diferenças das categorias dos enfermeiros aqui no Canadá para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Então, as categorias de enfermeiro aqui no Canadá. Primeiro tem o RN, que é o Registered Nurse, que é como se fosse um enfermeiro com faculdade no Brasil, né? Depois tem o LPN, que é o Licensed Practical Nurse, e ele é o college, né, enfermeiro tecnólogo, né? E também tem o Registered Psychiatric Nurse, que é o enfermeiro psiquiátrico, então ele fica mais cuidando na clínica psiquiátrica, então tem coisas que ele não faz comparado com o RN. Tipo assim, eu acho que, eu não tenho certeza, mas eu acho que eles não mexem com catéter central, por exemplo. É uma Entendi. diferença, porque na clínica psiquiátrica os pacientes são estáveis, né? Assim, mais independentes, né? Tipo Entendi. assim. E tenho também o Nursing Practitioner, que é um enfermeiro que ele, depois que ele faz o RN, ele estuda mais um pouco e aí ele consegue prescrever medicamento, ele, tipo assim, vai, por exemplo, se igual a gente precisa de uma consulta, ele vai e olha, o paciente prescreve, entendeu? Então, tem esses tipos aí de enfermeiro e É eles como se são da fosse uma mesma. é como se fosse uma subespecialidade, né? É como se fosse uma especialização, né? Tipo assim, você vira enfermeiro, estuda mais um pouco, vira nurse practitioner, entendeu? Que Muito é muito bacana. bacana. E salário. Vou falar então agora do salário para o povo já falar, né? O RN, que eu acho que todo mundo já está querendo saber do salário. O RN, ele fica em torno de 35 a US$ 45 a hora. O LPN está em torno de 27 a US$ 31 a hora. O Psychiatric Nurse também é 35 a 45 e o Nurse Practitioner é US$ 64 a hora, em média. E geralmente trabalha quantas horas o enfermeiro por dia aí no Canadá? Então, depende muito, sabe? É, porque, por exemplo, se você quiser trabalhar todos os dias 16 horas por dia, você tem lugar para trabalhar, entendeu? Porque realmente eles precisam muito de. Enfermeiro faz muita hora extra aqui, sabe? Mas depende, por exemplo. Deixa eu só falar uma categoria que eu esqueci, que é o Care Aid.
O Care Aid é como se fosse um auxiliar no Brasil. Então, ele não faz nenhum procedimento invasivo, ele só ajuda ali, ajudar o paciente a se vestir, tomar banho e tudo. E o salário ali varia de 21 a 25 dólares a hora, tá? Então, Entendi. voltando, o que eu estava falando do... Esqueci. Você estava falando sobre o tempo, a carga de trabalho do enfermeiro. É, sim, a carga de trabalho do enfermeiro. Então, vai depender muito, porque tem o full time, né? Que você pode trabalhar 40 horas ou mais. E tem o part-time, que é tipo 30 horas semanais ou menos, né? Bacana. Então, depende muito, né? De como que é o seu empregador, aonde que você vai trabalhar. Geralmente, os enfermeiros que trabalham nos hospitais eles trabalham 2 dias, 12 horas, de 7 a 7, e depois trabalham duas, duas noites, 7 a 7. Então, 2 dias, 2 noites, folga 4 dias. Entendi. Entendeu? Ah, uma pergunta bem interessante aqui que surgiu aqui. Deixa eu ver quem foi Ah, que perguntou, porque eu não estou conseguindo uhum, achar aqui. Cadê? Foi a Brenda Rocha, 98. Ela uhum. perguntou se aí em especialização em obstetrícia, se é formação diferente, você sabe dizer? Sim, então, no Canadá tem várias especializações. O enfermeiro também pode se especializar em várias coisas, sim, entendeu? Então, eu acredito que tenha sim, porque, inclusive, a professora, né, que dava aula no college, ela trabalhava na maternidade. Mas eu Entendi. não acho que isso seja, tipo assim, um pré-requisito, entendeu? Eu acho que você pode trabalhar mesmo como RN, entendeu? Você pode ser admitido na maternidade para Seria trabalhar. como enfermeiro generalista aqui no Brasil, né? Que trabalha com, sabe um pouco Ex- de tudo, né? Exatamente. E você pode se especializar, é claro, né? E assim, muitos dos cursos aqui, o empregador te dá o curso, às vezes de graça, entendeu? Então, por exemplo, eu comecei a trabalhar aqui e às vezes tem vários cursos e você ainda recebe para ir nos cursos. Olha que bacana. Ainda te paga para ir lá. Que é bom, né? Porque eu tô aprendendo e ainda tô ganhando. Então, assim, é win-win. O, Ganho-ganho. Rogério, Aham, isso é um ponto muito interessante, porque aham. a gente fala do Brasil, a gente fala um pouco da nossa realidade, né? Que é bem Uhum. diferente. Sim, Aqui, o enfermeiro estuda tanto quanto o médico, faz uma especialização, uma pós, faz sim. um mestrado, doutorado, enfim. E assim, Uhum. não são todos os concursos que vão te dar um valor a mais por isso. Sim. Geralmente, hospitais particulares não vão te pagar mais. Por exemplo, se você for um Uhum. enfermeiro que é doutor e tiver um enfermeiro Uhum. que não enfermeiro recém-formado, você vai ganhar o mesmo salário. Entendeu? Não Aham. tem alguns concursos, né, tem esse plano de carreira. Isso é muito bom, Aham. isso é muito importante porque incentiva as pessoas Aham. a estudarem cada dia mais, né? Sim, sim. Mas a gente percebe que aqui no Brasil está muito, muito para trás ainda. O enfermeiro tem que gastar o Uhum. dinheiro, tem que investir o dinheiro, tem que estudar Sim. e geralmente não tem o retorno. Sei. Não, aqui no Canadá, não. Aqui no Canadá, se você tem curso, isso agrega seu salário, tá? Se, se você trabalha mais, então cada ano trabalhado, eu vou recebendo um pouquinho a mais do meu salário. Então, você pode ter eu trabalhando e ter um enfermeiro fazendo a mesma coisa, mas porque ele tem mais tempo de serviço, ele vai estar ganhando mais do que eu. Seria um plano de carreira, né? Tem um plano de carreira. Então, quanto mais tempo você tá na área, mais você vai agregando ao seu salário. A hora trabalhada, né? No caso. E aí alguém perguntou se 35 dólares a hora é um salário bom. Então, o salário mínimo aqui é 11 dólares a hora. Então, 35 dólares a hora dá para Tá você bem acima, né? Bem acima. botar. Exatamente, né? Então, dá para você saber se é um bom salário ou não, né? Com certeza. A enfermagem é muito valorizada. E não só isso, gente. Por exemplo, se você trabalha 8 horas por dia, então você recebe aquele 35 dólares a hora. Se você vai trabalhar nove horas por dia, você já vai receber 35 mais a metade de 35. Porque você está Entendi, fazendo hora extra, entendeu? Então, as entendi. próximas duas horas você vai receber 35 mais a metade.
Se você trabalha mais de 10 horas, você vai receber o dobro. Você vai receber 70, porque você está fazendo hora extra. E você só pode fazer 16 horas por dia de trabalho. Que já é É o muito, né? máximo. Que é muito. Mas a partir das 10 horas, você vai estar recebendo ali o dobro da hora trabalhada, Então, a gente né? já tem uma diferença do Brasil. No Brasil, você pode fazer 24 horas, geralmente, esses plantões de 24 horas num dia. Aí já não pode, aí 16 horas é o máximo. Isso é Sim, muito bacana, porque, poxa, o enfermeiro cansa, o enfermeiro tem sono, o enfermeiro. é, Enfim, então acho que se você trabalha com tempo reduzido, tem um salário bacana, você está Uhum. valorizando a profissão, tratando o enfermeiro como um ser humano também, né? Porque a enfermagem trabalha muito no Brasil. Eu trabalho Conheço, demais, muito, conheço muito. pessoas que trabalham 48 horas direto, sem parar, entendeu? Bom, então, assim, trabalha muito, não se ganha muito, né? O problema é esse. Com certeza. Então você compensa ali. Tem horário de descanso? Tem horário de descanso, né? Se você trabalha 12 horas, você tem uma hora de almoço e uma hora que você pode dividir 30 e 30, tipo de manhã e 30 à tarde, né? E pro café ali. Então tem horário de descanso. E também, por exemplo, se você trabalha à noite, você ganha um adicional na sua hora trabalhada, né? Se você trabalha feriado, igual teve o Natal, você que vai ganhar duas vezes o valor da hora trabalhada. Porque você está trabalhando no feriado, então está recebendo feriado, e o seu salário que você está trabalhando. Então, tipo assim, dá 2,5, tipo assim. Tem os feriados estipulados pelo governo, que aí que são os feriados, você ganha 2,5 a mais da sua hora trabalhada. Bacana. Entendeu? Uma dúvida minha. Me fala um Aham. pouco sobre como o enfermeiro do Canadá mesmo, né? Uhum. Recebe o enfermeiro que vem de outro país, vem do Brasil, Sim, enfim, vai tentar uma sim. experiência aí. O Canadá é um país de imigrantes, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa nasceu aqui, mas o pai é de outro lugar, não é Sim. daqui. Então todo mundo é imigrante. Então eles não têm esse preconceito e eles assim recebem muito bem, entendeu? Nossa, eles me tratam muito bem. Canadenses, eles sempre agradecem por tudo que você faz, entendeu? E eu fico, gente, eu só tô fazendo meu serviço, como assim? Estou me agradecendo demais por fazer meu serviço, sabe? E então, assim, é muito tranquilo não tem essa questão de. Eles sabem que todo mundo, muita gente está lá, o inglês é a segunda língua, entendeu? Então eles não vão ficar te zoando porque você falou uma coisa errada, porque isso já é normal, entendeu? Na vida deles. Então eles são muito acolhedores. O Canadá é um país que aceita todos, tipo assim, você pode ser o que quiser. Eles perguntam no meu crachá o que que eu queria colocar o nome. Se eu queria colocar qualquer nome, sei lá, arco-íris. Se eu queria ser chamado de arco-íris, era esse nome no meu crachá, entendeu? Eles, assim, respeitam muito, assim, em questão de gênero, né? A questão de identidade das pessoas, da cultura, sabe? Eles respeitam muito a cultura das pessoas, sabe? Isso é muito para ele. Tanto é que é uma coisa que eu ouvi falar aqui no Canadá, entendeu? A gente estuda diferentes partes do mundo, a cultura, por exemplo, um japonês. Quando você vai atender um japonês, você não pode ficar olhando ele no olho, porque ele vê isso como ameaça, entendeu? Já uma pessoa caucasiana, você já tem que olhar no olho, porque senão ele não confia em você. Então, assim, alguns detalhes que eu fui saber disso aqui no Canadá, porque eu nunca tinha ouvido falar, entendeu? Então, essa questão do multiculturalismo, né, de aceitar as pessoas, de respeitar a cultura, de fazer o paciente o centro do cuidado, envolver o paciente no próprio autocuidado, né? Eles têm muito aqui family meeting que eles falam, que é um encontro de família, que aí eles têm aquele um encontro, assim, vai todo mundo, senta na mesa, senta o paciente, senta o médico, senta a TO, senta o psiquiatra, senta o social work, assistente social.
E eles discutem com o paciente o que eles esperam que aquele paciente, quais são os goals, né, os objetivos que eles têm, e fala, olha, para você a gente está esperando isso, isso e isso, o que que você pode fazer para melhorar, o que você acha que vai te contribuir, o que acha que não vai estar contribuindo para você. Então, eles têm muito isso de envolver o paciente. Então, eles falam, cada paciente é único, cada cuidado é único, e por causa da cultura da pessoa, então eles respeitam muito essa parte da cultura, do background das pessoas e tudo. Isso é muito forte aqui. E eu só Aqui, ouvi falar disso aqui no Canadá, sim, assim, entendeu? aqui no Brasil já se está se Uhum. falando muito de humanização, tratar o Uhum. paciente individual, enfim, Sim. já se fala muito Uhum. sobre isso. A gente Sim. percebe que quando você fala isso pra gente, que a gente está muito longe do ideal, muito Uhum. longe do ideal. Porque É. é, é fato que cada ser humano é individual, cada um tem um gosto, todo Uhum. mundo tem suas diferenças, nem todo É. mundo gosta de televisão, nem todo mundo gosta enfim. Só que isso tem que Uhum. ser respeitado. No Sim. Brasil, existe campanhas, existe Uhum. tentativas, muitos enfermeiros fazem isso, mas assim, ainda é um dilema, ainda está caminhando bem devagar. Uhum. Já aí a gente Sim. percebe que já é bem mais desenvolvido, né? Sim, sim. Eles realmente adaptam o plano de cuidado para o paciente, é individual para cada um. Então, o que funciona para o Maria não vai funcionar para o João. Então, é totalmente diferente, sabe? Eles perguntaram aí se o sistema de saúde aqui é público. Sim, é público para todos os canadenses ou pessoas com residente permanente. O visto de residente permanente é como se fosse o green card aqui, comparado com os Sim. Estados Unidos, entendeu? Ou canadense. Se você é de fora, você que você venha com seu plano de saúde, né? Porque se der qualquer eventualidade, claro que eles vão te atender, né? Mas depois a conta vai chegar. E se você não pagar, você nunca mais vai poder entrar no Canadá. Então, se você está pensando em vir para cá, então é importante você pensar em todos esses detalhes, né? É. O Sim, que eles perguntaram? Termina a faculdade aqui no Brasil, consigo trabalhar e conciliar o trabalhar em estudo Portugal. no início? Mas Olha, conciliar onde? gente, No Brasil ou no Canadá? Não entendi. é, olha, gente, para trabalhar, a enfermagem aqui no Canadá é uma profissão regulamentada. O que que isso significa? Como no Brasil só trabalha como enfermeiro quem tem reconhecimento no Corém. Não é todo mundo que vai trabalhar como enfermeiro, né? Então eles vão pedir a documentação. Aqui no Canadá não é diferente. Então você tem que ter a certificação do governo canadense para você estar trabalhando como enfermeira aqui. Eles são muito rigorosos nisso aí, entendeu? E- É, Existe, existe aí, não sei, consultórios de enfermeiros ou clínicas, enfim, que tem muitos. Tem consultório de enfermeiro, tem enfermeiro que faz botox aqui, aqui tem e direto. tem enfermeiro na estética, enfermeiro em muitas áreas, né? É, então é bacana, né? Você vê assim assim, a autonomia, né? Quando eu vim aqui para o Canadá, eu pensei em mudar, fazer um curso de ultrassom. Por quê? Você não precisa ser médico para fazer um curso de ultrassom aqui, entendeu? Você pode fazer só o curso direto. Então, assim, tem muitas coisas que eu vejo que o Conselho de Medicina no Brasil quer agarrar muito, e Sim. sendo que você poderia estar outras pessoas desempenhando aquela função com um Sem dúvida. estudo adequado, né? O nosso É, país, o Brasil, ele é muito medicalocêntrico, né? Ou é, seja, a medicina quer ser o exatamente. centro. Não é que não seja importante, é Sim. importantíssimo, como com todos nós. Uhum. Mas eu acho que tem coisas, muitas, não são poucas não, que se Uhum. a enfermagem começar a pegar, se outras áreas começarem a pegar, descentraliza isso, vai faltar menos É, médicos, vai ter mais atendimento, vai ter pessoas salvas, vai ter vidas salvas, vai ter menos sofrimento. Agora, por exemplo, sim. você falou do coração. Agora, há umas 2 semanas, não lembro, eu vi uma postagem aqui bem bacana do Corém, eu não sei, do Uhum. COFEM, acho que foi em Minas Gerais, não lembro onde foi.
que o Hospital Uhum, Sofia, ele formou acho que 4 enfermeiras e fizeram um curso para ultrassom, né? Ou seja, eu uhum, espero que isso aconteça mais, né? Enfermeiras obstetras, uhum. né? Elas vão atender o Sim. paciente já fazendo ultrassom para fazer um atendimento mais completo, né? Eu acredito Uhum, muito, o Débora, uhum. e tem muita coisa que a enfermagem vai conseguir ainda aqui no Brasil, mas lutando Sim, muito. O Conselho de sim, Medicina sim. aqui pega pesado. Sim. E assim, eu decidi fazer essa página porque às vezes eu vejo tanta coisa tão legal e às vezes tão simples que às vezes poderia ser implantado no Brasil, né? E eu falei, nossa, eu acho que é muito egoísmo da minha parte tentar reter o conhecimento só para mim. Ainda mais que a gente sabe que o enfermeiro é um educador também, né? Então, eu acho que é importante assim a gente compartilhar o conhecimento, né? Eu vou, porque alguém respondeu sobre como validar o diploma de enfermagem, tá? Primeiro, gente, primeiro de tudo, você tem que ter o inglês fluente ou o francês fluente para poder estar validando. Depende de qual província você vai, querer imigrar. Então, se no caso do Quebec, da província de Quebec, você vai ter que você vai ter que estudar o francês, é a língua do Quebec. O resto do Canadá é o inglês. Qualquer outra província é o inglês. Então, isso é o mais importante, porque não tem como fugir. Tem que ter o inglês ou o francês fluente, porque para você ser um profissional pleno na sua área, você tem que sim falar a língua, não tem como, né? Até porque a enfermeira que ele atende muita ordem por telefone de médico, então se o médico te falar 5 miligramas, você escreve 50, né? Dá um problema muito grande, né, para o paciente, né? Ô, Débora, uma pergunta aqui bem bacana. É, quais são as áreas na enfermagem mais procuradas no Canadá? Quais são as áreas mais procuradas aí de enfermagem no Canadá? Mais procuradas? Gente, É. eu acho que assim, tem área para todo mundo, sabe? Porque o Canadá precisa de enfermeiro. Então, todas as áreas, se você abrir lá o Craigslist, o Indeed, o site, você vai ver que vai ter muita vaga para enfermeiro, né? Mas tem muito enfermeiro trabalhando na comunidade, tem muito enfermeiro trabalhando na psiquiatria, né? No bloco cirúrgico. Em todas as áreas está precisando de enfermeiro. A demanda aqui é grande, entendeu? É grande, né? O É por João, isso que meu celular fica cheio de mensagem de hora extra pedindo para eu pegar os plantões lá, porque e eu não dou conta, entendeu? Hoje mesmo eu não estava programando trabalhar, mas tive que sair correndo porque me ligaram, você pode vir, não sei o quê. Então, eu vim e falei, posso, mas eu tenho que chegar às 3, porque eu tenho a live às 4. Agora pra você ver, já tá escuro, mas são 4 e pouca da tarde, né? Aqui. Débora, agora o João Uhum. pergunta se existe limite de idade para emigrar como enfermeiro para o Canadá. Ó, fala que aqui no Canadá a idade é só um número, porque você vai nos lugares, você vê idosos trabalhando, entendeu? Então o empregador quer saber se você tem a condição de trabalhar. É claro que no seu processo de imigração, gente, eu estou falando como a minha experiência, porque eu não sou consultora de imigração, né? Então, assim, seria bom a pessoa estar procurando um consultor de imigração para adicionar o melhor, né, plano Canadá para cada pessoa, né? Que é diferente. Mas até os 35 anos, no projeto de imigração do Canadá, você ganha ponto se você tem até 35 anos. Se você tem mais de 35 anos, não é que você perde ponto, mas você deixa de ganhar aqueles pontos que você ganharia se você fosse mais novo. Então, às vezes, você tem que estar compensando esses pontos com, talvez, falando uma outra língua, ou tendo uma pós-graduação, uma coisa assim. Por exemplo, se você fala o inglês e o francês, para que você para que você possa aumentar os seus pontos no processo de imigração. Mas em questão de contratação, o empregador ele vai olhar se você tem a condição de trabalhar, e é só isso. A demanda é grande mesmo, tá? Ah, mas eu não terminei de falar como que é a validação do diploma. Ah, sim. Então, você tem que entrar no site do nnas.ca, que é o site, o Nurse National Assessment, Nurse Assessment.
E aí você tem que mandar todos os seus documentos. Você tem que traduzir o seu diploma, o seu histórico, você tem que tirar uma cópia autenticada dos documentos e traduzir com um tradutor juramentado, tá? Então, você vai gastar um dinheiro aí para traduzir os seus documentos e para autenticar a cópia dos seus documentos. E aí você vai criar uma conta nesse site do nnas.ca e eles vão te pedir os documentos que eles querem que você traduza. Eles vão te enviar alguns formulários, você tem que preencher esses formulários, enviar para eles de volta e eles vão analisar suas credenciais, tá? Também eles vão pedir que você envie o seu diploma traduzido e o seu histórico para o WIS, que é onde que eles vão fazer uma equivalência do seu diploma, sendo que equivalência não é a mesma coisa de validação de diploma, são duas coisas diferentes. A equivalência, ele só vai falar, olha, a Débora tem esse diploma aqui de enfermagem que equivale a que ela fez um curso no Brasil. Só isso. Não quer dizer que com a equivalência você já pode estar trabalhando, não. E aí Entendi. depois eles vão analisar os seus documentos e após isso você tem que fazer duas provas, uma prova teórica e uma prova prática. A prova teórica no computador e tudo tem duração aí de 4 a 6 horas, né? A prova é bem intensa mesmo que você tem que fazer. E é... a prova prática são com atores, então você vai num lugar como se fosse um hospital, e aí eles te dão um caso, né? O paciente está com isso, está com assado, e você, como enfermeiro, eles vão pedir que você desempenhe as funções que você tem que desempenhar no paciente. Então, você fica nessa sala, tem câmera, eles estão filmando, tem um vidro, tem gente atrás te analisando, entendeu? Às vezes é um boneco, entendeu? E alguém fala lá de trás as coisas, vai te falando que tem, e você tem que ir fazendo o que tem que ser feito. E é isso. E aí depois vai ter três resultados. Ou eles vão falar, ó, você passou, já pode fazer a prova do NCLEX, que é a prova da enfermagem aqui, como se fosse a OAB da enfermagem aqui. Ou eles vão falar, não, você não pode, você vai ter que voltar para a faculdade, fazer mais um pouco. Ou eles vão falar, ó, não, você vai ter que voltar a fazer todo o seu curso de novo aqui no Canadá. Então, tem essas três opções, mas geralmente o que eu vejo é que o povo pega, tipo, 6 meses de curso e faz esse curso e depois pode fazer a prova do NCLEX, dessa Entendi. validação. Existe, pessoal, a Dani havia falado comigo ontem por telefone, hoje, né, por telefone, que existe vários caminhos, né? Ela não é Uhum. consultora, mas quem tiver dúvida, né, Dani, Dani, Débora, pode te mandar, né? Manda o direct dela ou me manda Sim, que eu mando para ela. sim, sim, pode mandar pergunta, eu respondo de acordo, às vezes eu demoro um pouco, porque parece um pouco complicado mesmo o processo, mas é aquela coisa, você tem que ter planejamento, gente, porque assim, não é assim, eu vou para o Canadá amanhã, não, né? É um plano de vida, você vai mudar a sua vida toda, então você tem que pesquisar, né? E assim, eu tô falando isso porque eu tô mostrando um caminho, mas não quer dizer que você não vai sentar e vai fazer a sua pesquisa, onde eu vou morar, que escola eu vou botar meu filho, né? Onde que eu posso trabalhar possivelmente. Então, assim, é muita pesquisa, porque você mudar, começar do zero num país que você não conhece, é totalmente diferente. Se eu for no Brasil, eu vou ter a minha família lá me esperando no aeroporto. Quando você chega aqui no Canadá, não tem ninguém que você conhece. Então, você está num país desconhecido, não tem ninguém para te receber aqui. E você fica assim, né? Meu Deus, né? Será que eu fiz a coisa certa? Várias vezes eu me perguntei. Agora, eu falo o seguinte: eu acho que a diferença do Brasil é o seguinte: no Brasil você tem que matar um leão por dia, mas aí depois aparece um leão maior para te comer. Aqui no Canadá, quando você mata um leão, o seu leão, você tem a recompensa, entendeu? Então, agora eu tô num período que é só alegria, mas eu fiquei 3 anos aí fazendo college,
querendo descobrir qual que caminho eu ia seguir, né? Então, assim, eu pensei em ajudar as outras pessoas porque é, porque assim, às vezes a pessoa tem esse sonho de vir para o Canadá, mas não sabe da onde começar. Então, se você tem alguém que já foi, que já sabe, te mostra um pouco do caminho, você já fica, não, então, peraí, Sim. né? Então, não é assim tão complicado, é possível, né? Alguém conseguiu, Tem que ter entendeu? força de vontade, né? E determinação, né? Tem, tem. Ô, E Débora, assim, você tem, quando você você sabe em imigra, média, só? pode falar, pode concluir, pode Não, concluir. e quando você imigra, você tem que saber que você vai dar uns passos para trás na sua carreira, para depois dar uns passos para frente. Então, agora eu estou trabalhando como LPN, como se fosse um tecnóloga aqui na minha área. Mas eu já estou pensando para agora validar o meu diploma, porque como eu fiz o meu curso aqui, agora eu não preciso fazer o inglês, porque o meu college aqui já conta como prova de inglês, e o fato de eu estar trabalhando aqui também, entendeu? Então você vai agregar, Então, né? exatamente, é. Sim, Interessante. mas pode Você tem, perguntar. você pode falar pra gente, em média, quanto que uma pessoa vai gastar para tentar fazer para revalidar essa parte inicial do diploma, enfim, Sim. traduzir, você tem uma noção de média de valor? Eu acho que isso é Olha, interessante. para traduzir, gente, as informações, para você iniciar o seu processo do NNS, a taxa eu acho que está em torno de US$ 650 americanos. Eu acho, mas eu tenho que confirmar no site. Deixa eu ver. Porque as É, pessoas, eu acho que o planejamento, você falou uma coisa muito, muito pertinente, muito interessante. Antes de é, qualquer coisa, tem que planejar. uhum, Não adianta, é, eu vou largar tudo aqui, vou para lá e lá eu faço um curso. Não. Você isso não formou, você funciona. estudou, você ganhou dinheiro, você É. organizou, depois você foi, né? Exatamente, você tem que juntar o dinheiro, né? E outra coisa, eu recomendo muito as pessoas não abrirem o processo enquanto eles não chegarem, não atingir aquele nível de inglês desejado. Porque aconteceu, eu paguei a taxa de 600 e aí eu não passava no inglês e o meu processo ficou parado, entendeu? E aí você tem um ano só para validar, para mandar o negócio de inglês, porque eles não analisam seus outros documentos enquanto ele não recebe o seu inglês, entendeu? E aí passou um ano, aí você pode renovar o seu processo por mais um ano, mas aí você tem que pagar uma outra taxa de acho que de US$ 300, mais ou menos, entendeu? Então, assim, eu sempre eu recomendo assim, não faça igual eu, entendeu? Passe primeiro na prova de inglês, que tem que ser All IELTS Academic, tem que ser, porque tem o IELTS General, e a prova que eles pedem é o IELTS Academic e o CELBAM também. E tem um teste de francês que eles também pedem que está no site do NNAS. Então, todas as informações estão lá e tem que entrar lá e olhar. Mas, assim, em torno com tradutor juramentado, acho que deu para gastar o povo gasta em torno de R$ 10.000. Mas se a sua faculdade é apertado, mas se a sua faculdade já traduz a ementa para você, então você já vai, nossa, isso aí já vai reduzir para tipo R$ 2.000, entendeu? Com O, tradução, o nosso doutor Feliz entendeu? aqui, nosso parceiro, falou que uma coisa muito interessante. Ele falou que precisa de organização financeira, planejamento financeiro, né? Para Exatamente. E poder agora chegar o lá. dólar também está mais caro, né? Tem esse porém, né? Então, assim, apesar do dólar canadense estar mais barato, né? Do que, como se fala? Do que o dólar americano, né? Tem um povo pensando, eu não falo nada em inglês, sou graduada em matemática, porém minha noiva tem vontade de morar no Canadá. Como foi mudar toda essa rotina? É isso que eu tô te falando, não é fácil, porque assim, gente, às vezes né, o Canadá não é, tipo assim,
Porque às vezes tem gente que se adapta, tem gente que não se adapta, entendeu? Tem Uhum. gente que chega aqui e fala: Meu Deus, é frio demais. Hoje está 2 graus, estava quase nevando. No inverno, por exemplo, é bem puxado, porque você dá 4 horas da tarde, tá assim, gente. Aqui são 5 horas a menos que o Brasil, entendeu? Então tá escuro, tá parecendo 8 horas da noite, Existe né? sacrifício também, né? Sua alegria, né? Tem, exatamente. Nem tudo é perfeito, né? Então, assim, é aquela coisa, você tem que botar na balança o que que é importante para você. Deixar a família também é muito difícil, eu entendo, né? Que é complicado. Ser igual eu não conheço meus sobrinhos, né? Infelizmente, eu fico mandando presente, tentando compensar, né? Mas a gente sabe que não é a mesma coisa, né? Então Débora, todo mundo é está complicado. tá perguntando sobre valor, dinheiro. Uma perguntou aqui de quanto tem que ter Aham, na mala para poder viajar para o Canadá. E a aham. Juliana falou de Uhum. qual é o valor que precisa ter em bolso, tem dinheiro para poder ir para o Canadá. Olha, gente, pelo site do governo canadense, eles têm lá os parâmetros. Por exemplo, se você tem um filho, se você vem sozinho, se você vem uma família com 4, eles têm todos os valores. Deixa eu ver aqui. Mas eu acho que está em torno aí de US$ 20.000, mais ou menos. US$ 20.000 canadenses. Vamos fazer uma coisa, pessoal. Como tem muitas perguntas e muitas dúvidas assim, bem específicas financeiras, a Débora vai, se você puder também, disponibiliza Uhum. para a gente o site. A gente faz um link, joga na página, o pessoal vai compartilhando, vai Eu acho entrando, que faz vai tudo ficar muito mais fácil. Né? fácil. Mas fica em torno aí, gente, de 22.000 se você pretende migrar. Agora, se você pretende fazer o college e tudo, também vai depender, porque assim, você tem que provar não dinheiro pro college inteiro, você tem que provar que você tem um dinheiro pro primeiro ano apenas, entendeu? Porque quando você vem fazer um college aqui, você pode trabalhar 20 horas semanais. E o seu cônjuge, né? Cônjuge, ele pode trabalhar 40 horas semanais ou mais. Então, você sabe que quando a pessoa vem fazer um college, se a pessoa é casada, então vai ser 2 pessoas trabalhando. Se tem filho, a escola é de graça a partir dos 5 anos de idade, entendeu? Então, você não vai pagar a escola. Você pode vir fazer o college, seu filho vai estudar de graça aqui na escola canadense. Não tem problema com a adaptação, porque eles são acostumados a receber imigrantes. Então, na escola do meu filho, quando ele chegou, ele não falava nada de inglês. Com 3 meses, o inglês dele estava ótimo, já estava assim, melhorando. Claro que também vai depender de criança para criança, né? Assim, não é fácil você ficar cobrando muito de seu filho, isso depende de criança, mas em geral as crianças se adaptam super bem, né? Adaptação e eles têm também uma preparação para as crianças de segunda língua. Então, por exemplo, eles tiram seu filho durante da escola, durante 1 hora, leva para uma sala onde tem uma professora que trabalha o inglês para crianças de segunda língua. Então, tem um suporte muito bom para os filhos, né, que não falam. Então, é bem, bem tranquilo sobre isso. Assim, pelo bate-papo, que é muito curto pelo tempo, né? Nós estamos chegando a Uhum. 44 minutos de bate-papo já. Nossa, já. Já. A gente percebe Uhum. que as coisas são muito desenvolvidas aí, né? Então a gente tem uma boa base educacional, ou seja, seu filho vai Uhum. estar sendo bem educado na escola, Sim. você vai estar trabalhando num emprego que te dê um valor, um salário digno, que Sim. você pode manter uma qualidade de vida melhor, e eu acho Sim. que é isso que a gente tem que buscar, né? A gente espera É, também, Débora, que no Brasil chegue a esse nível, né? Porque a eu educação do nosso também. país, É, infelizmente, está cada dia é. mais difícil. Por exemplo, o inglês. O inglês ele Aham. vem da escola, mas Sim. dificilmente vai ter um aluno que consiga desenvolver o inglês a nível, na escola, a nível de É, conseguir fazer por exemplo, revalidar um diploma desse, por exemplo. Você tem que é gastar verdade. mais dinheiro pagando curso de inglês. Sim,
É. entendeu? Que é E muito também caro. Então, a gente entende, né, dos meus privilégios, porque eu fui uma pessoa assim que eu sempre estudei na escola particular, né? Eu sempre estudei, eu tive a oportunidade de estudar inglês. Mas na minha página, gente, eu deixei dicas de sites de graça para as pessoas poderem tentar estudar por elas mesmas. Eu só, assim, recomendo que às vezes você faça pelo menos uma vez por semana, contrate um professor particular para te guiar, entendeu? Mas tem muita gente que às vezes consegue estudar o inglês por eles mesmos, sabe? E esses sites tem sites canadenses muito bons. Eu acho que o problema do inglês também é a gente treinar o ouvido. Eu acho que é o mais difícil, assim, para todo mundo, né? Porque às vezes as pessoas falam muito rápido e você fica meio, né? Mas na vida real você pode perguntar, você pode repetir, por favor, mas no teste não pode, né? Era Débora, complicado. É. tá chegando no limite. Eu tenho algumas perguntas aqui, não para de chegar pergunta. Olha só. Tá. A primeira Aham, pergunta é do aham. Dr. Felipe, que é nosso parceiro. Ele perguntou se você sabe se tem consultórios de enfermagem que atuam com feridos no Canadá. Se tem conhecimento de Então, algum. Então, eu não sei assim de consultores, mas eu sei de enfermeiros da comunidade, eles que vão tratar feridas dos pacientes, entendeu? Então, são enfermeiros do governo canadense que também tem particular, né? Tem gente que prefere contratar um serviço particular, mas eu sei dos enfermeiros, mas o interessante que eu acho das feridas é assim, o enfermeiro especialista, ele vai e avalia, o enfermeiro de feridas, ele avalia, e aí ele prescreve o que deve ser usado naquele paciente, e aí todos os enfermeiros vão seguir aquela prescrição. E aí o enfermeiro vai avaliando de acordo com a evolução da ferida, ele vai mudando as coberturas, né? Mas eu acho isso interessante porque senão cada um tem uma conduta diferente e fica aquela coisa, eu ponho isso, eu ponho aquilo, né? E eu acho que se você segue, tem alguém especializado para falar, vamos usar isso, isso e isso, eu acho que fica bem mais direcionado e fica mais fácil para todo mundo para seguir aquele protocolo, E nós temos que entendeu? aprender também a valorizar o nosso colega, né? O Sim, nosso colega é sim, especialista, ele avaliou, o cara estudou, fez curso, claro, pós-graduado, claro. não sei o quê. A gente tem que valorizar, tem Exa- que respeitar a profissão do cara. Então, isso exatamente. de fato é muito importante. Olha, a gente tem só Exatamente. 3 minutos. Para Tá. encerrar, foi muito bom. Aham. Espero que a gente Uhum. marque novas lives aí para falar de coisas específicas, enfim. Eu tenho duas Sim. perguntas bacanas para você. A Aham. primeira, assim, é possível o enfermeiro do Brasil ir para o Canadá? Sim, Fala para gente, a eu gente. sou a prova disso. Eu Então, sou a pessoal, é prova. Não, possível. sim, é possível. Olha só, tinha uma amiga minha, outra aqui, enfermeira brasileira também, estava fazendo doutorado de sanduíche, que tem uma parte que a pessoa começa o doutorado, faz uma parte no Brasil, vem aqui para o Canadá, faz outra parte. Ela voltou para defender a tese dela do Brasil e ela falou: estou voltando. Depois que terminar minha tese, estou Então, voltando para cá. então a E tem uma pergunta outra. é que é possível. Sim, claro. E tem uma outra amiga também que ela validou pela NNS. Então, para você ver vários caminhos que chegam no mesmo resultado. Eu fiz o college, a minha amiga fez pelo NNS, a outra está fazendo pelo doutorado sanduíche e vai fazer o bridge aqui, que acho que é tipo assim, como você faz um doutorado aqui, você pode entrar depois na faculdade canadense e fazer mais 2 anos e você consegue ser o RN. Então, é possível, claro que é, mas é aquela coisa, com planejamento, determinação e estudar a língua. Tem que E estudar a foco. língua. Eu falo, gente, não investe em pós-graduação. Se o seu plano é imigrar para o Canadá, investa na língua. Porque até no processo do NNS, eles vão tratar todo mundo como se fosse recém-formado. Vai. Então, não recomendo você a traduzir suas pós-graduações, porque já foi provado, gente que traduziu, que às vezes a pessoa gastou mais dinheiro e no final não ganhou o mesmo resultado da pessoa que não tinha pós-graduação, entendeu? Débora,
Vai fechar nossa live, vai encerrar agora. Muito obrigado, Tá, foi um prazer imenso. E a gente marca uma próxima vez, porque é muito tá, conteúdo. tá Grande bom. É abraço, muito viu? conteúdo. Um abraço para você, foi um prazer. Obrigada pela oportunidade. Ah, tamo junto. Ok, tchau.